estar falando aqui um pouquinho para vocês do meu relato de pesquisa. Ele ficou no eixo de maternidade, comunicação e cultura, do GT 16, maternidade e psicanálise, contextos clínicos e sociais. Então, eu vou estar apresentando aqui para vocês o meu relato de pesquisa, que eu intitulei O Impacto da Cultura na Subjetivação. Um relato de pesquisa acerca da maternidade em hospital. De uma forma inicial, eu queria falar aqui sobre a visão do puerpério, acerca da psicologia, que é visto como um período de vulnerabilidade emocional. E aí, pela viés da psicanálise, podemos entender como um tempo de uma reconfiguração subjetiva. Freud, em Luto e Melancolia, já demonstrava que toda perda, toda mudança significativa exige um trabalho de uma elaboração. Então, se formos pensar nesse tempo, nesse período que eu coloco aqui para vocês, como esse tempo de uma reconfiguração subjetiva, é justamente porque é nesse momento em que a mulher ela adquire um novo papel, ela adquire uma nova função, um novo lugar. Antes ela estava nesse papel de filha, passa para esse papel, para esse lugar de mulher, e agora ela está em um novo lugar, pela qual antes ela não desejava nesse lugar. Então, aqui, quando eu falo desses lugares, quando eu falo dessa mudança, é sobre uma mudança de uma posição, de estar ali diante de uma função materna. Então, a posição discursiva muda. Então, o desejo, ele é meio que deslocado. Antes se pensa de um lugar, antes se deseja de um lugar, e agora deseja de um outro. A maternidade, portanto, ela não é apenas um acontecimento biológico, mas também é um acontecimento simbólico inconsciente, em que a mulher é confrontada com o desejo do grande outro, com a imagem, com os ideais de ser boa mãe, de uma perfeição materna, que são exigências e cobranças que são, de um certo modo, colocadas pela cultura. E também é um acontecimento pelo esse encontro com o real, do corpo que sangra e que produz leite. A pesquisa ela foi realizada em um hospital maternidade, cuja é uma referência estadual aqui na Paraíba. Então, em uma ala que era justamente de mulheres puérperas internas, foi realizado entrevistas beira-leitos. Eram eu e outras pessoas que estavam comigo enquanto extensionistas da Unifacisa, um projeto que a gente tinha de extensão lá. E aí a gente se dividia entre essas alas e atendia de uma forma individual, fazendo essas entrevistas e prestando a escuta. Eram entrevistas que continham algumas perguntas de norte, e foi um instrumento que foi construído por nós mesmas, acerca de prestar escuta e adquirir algumas informações, alguns dados acerca daquele momento que essas mulheres estavam passando lá, como tinha sido, algumas informações sociodemográficas dela, para construir essa pesquisa. Foi uma pesquisa quanto e qualitativa, porque teve esse instrumento que era preenchido, que a gente fazia essas perguntas, à beira-leite, e adquiria essas informações, e a posteriori teve uma análise desses dados que foram coletados. Então, eram perguntas norteadoras, mas que muitas das vezes abriam o discurso. A mulher estava ali em um momento vulnerável. Essas internações, elas ocorriam após o momento do parto, que tinham nesse hospital, e aí ficavam lá nesse período de recuperação. Normalmente tinha uma certa rotatividade, a gente ia um dia na semana, e quando íamos no outro dia, em outra semana, já eram outros pacientes que estavam lá. Então, essas escutas, esse instrumento, ele era aplicado uma única vez, porque acontecia de ter essa rotatividade. Era um espaço que elas tinham de fala, de expressão, de falar sobre as suas vivências, sobre as suas dificuldades e também de suas preocupações. Ele veio em uma parceria da universidade com o Hospital Maternidade, e que o meu grupo estava lá fazendo esse projeto. Era eu e mais 3 meninas, então era um grupo de 4. A gente se dividia em 2 dias da semana, cada um dia 2. E a gente se dividia entre esses leitos para cada uma ficar em um leito, prestando essa escuta a uma paciente de uma forma individual. Então, foi um projeto de extensão que aconteceu sobre uma orientação mais psicológica, da psicologia perinatal. E depois que a gente fez esse projeto de extensão lá, quando concluímos, recebemos o convite de publicar um capítulo de livro, em um livro sobre psicologia hospitalar, um capítulo sobre essa nossa experiência lá com a psicologia perinatal. E aí também foi de um viés muito psicológico. Então, agora, nesse relato de pesquisa que eu estou fazendo, conforme eu já tenho uma base psicanalítica antes, mas agora eu estou fazendo uma releitura, uma reescrita, de uma forma puramente psicanalítica.
Então agora, a partir desse relato de pesquisa, eu busco compreender e escrever também para vocês esse material acerca do discurso, das narrativas que essas mulheres traziam, de como isso expressava o conflito entre o ideal e o desejo. A psicanálise, ela compreende o sujeito dividido, enquanto o sujeito é atravessado na linguagem, esse sujeito do inconsciente, que tem essa marca dessa falta constituinte, e em consonância também com o desejo. Pois só há desejo se houver a falta, que é esse espaço, é essa ânsia, para que possa circular esse desejo. Lacan, no seminário 20, o seminário mais ainda, ele mostra que há um gozo feminino que não se reduz à função fálica. O gozo materno, de uma forma específica, ele se aproxima desse campo do indizível, onde a mulher ela pode tanto encontrar ilusoriamente, fantasisticamente, esse lugar de plenitude, como também pode encontrar um lugar de aniquilamento do seu desejo. São pontos de extremidades, é um momento muito intenso, muito ambivalente. E no puerpério, essa divisão ela se torna mais evidente, porque o corpo da mulher é atravessado por um real que não se simboliza completamente pelo parto, pelo bebê, pela amamentação. São fenômenos que invadem o corpo e que a mulher ela tem essa dificuldade em simbolizar acerca disso que acontece com ela, de todas essas questões simultâneas ao mesmo tempo. Um novo lugar, uma nova posição, uma nova função, a função materna, a função de ser mãe. Enfatizo aqui a importância de que, nesses ambientes hospitalares de maternidade, tenha essa função e esse papel, que é a função do analista, essa função de ouvir, de escutar, de dar campo simbólico para essas mulheres que precisam tanto falar nesses momentos. Então, em suma, o que eu pude extrair e que eu posso escrever e colocar aqui um pouquinho para vocês acerca dessa vivência, dessa releitura e dessa reescrita a partir da psicanálise é que essa análise psicanalítica que eu consegui fazer dessas vivências, a escuta psicanalítica nesse contexto se propõe a escutar a fala dessa mulher, a fala dessa puérpera, sem tamponar a falta, possibilitando que essa mulher elabore o seu modo de ser mãe. Não com ideais de uma perfeição, de um modo perfeito e ideal, mas de um modo que seja o modo que ela consiga elaborar a partir disso, a partir de suas vivências e a partir da sua função de ser mãe. No suporte e no puerpério, evidenciaram para mim que a maternidade é um período de atravessamento do real, em que o sujeito feminino se confronta com a falta, com o gozo e com o desejo do outro. Mais do que adaptar-se a uma nova rotina, trata-se de elaborar, de construir ou reconstruir uma nova posição subjetiva. Esse trabalho dessa escuta psicanalítica, é sobre oferecer um espaço possível para que essa mulher possa falar, para que essa mulher possa repetir e, em suma, simbolizar acerca de suas vivências, do sofrimento vivenciado, de todo o misto que ela possa estar vivendo, que seja um espaço que ela possa simbolizar o que tem dentro. E pensando a ética da psicanálise e da psicanálise lacaniana, que é a ética do desejo, conclui-se que a presença da psicanálise nestas instituições é essencial para sustentar a atenção no cuidado à saúde, que não visa a normalização de um ideal cultural, mas a possibilidade da fala e do desejo nesse momento do puerpério.